Vamos voltar a conversar com o Silmar Miller. Tem uma entrevista ao vivo agora, vai falar do mercado do boi. Passa a bola para você, Silmar. Ok, Simone, hora de dar uma atualizada no mercado que está preocupando bastante, que é o mercado do boi gordo, com sucessivas quedas aqui. A situação não está muito boa, não, mas quem vai nos contar como é que está essa situação e se há algum alento pela frente é Fernando Henrique Iglesias, que é especialista no mercado de boi gordo da consultoria Safras e Mercado. Fernando, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa, para a gente dar uma atualizada aqui nessa questão que preocupa todos os pecuaristas brasileiros, o preço do boi, particularmente do preço do boi gordo. A situação está difícil de dar uma recuperada, né, Fernando? Conta para a gente como é que está o cenário neste momento e a gente depois analisa um pouco também de tendências. Conte para a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. A situação do mercado do boi é bastante complicada, realmente. Esse mês de maio, que estamos entrando na última semana do mês, foi um mês de forte pressão sobre os preços da arroba do boi gordo. A arroba realmente recuou de uma maneira muito contundente aqui a nível do Brasil. A queda aconteceu de norte a sul, foi uma queda uniforme, generalizada. O que acontece é que nós estamos diante de um cenário de grande volume de oferta, um grande descarte de matrizes e tem gerado essa pressão sobre os preços da arroba, sobre os preços dos derivados do abate de bovinos. Então, basicamente, essa semana termina com o mercado ainda pressionado, muitas indústrias fora da compra de gado e com negociações a patamares mais baixos. Os preços da arroba continuam aí em queda. Indicação de negócios de animais padrão China em São Paulo entre 240 até 250 por arroba. Nós iniciamos a semana com uma ou outra negociação até 260. Então, um movimento de queda aí, ele persiste nesse mercado do boi, ele segue no mercado do boi gordo e a situação ainda não chegamos no fundo do poço. O mercado ainda não chegou no fundo do poço. Caramba! Vamos dar uma recuperada aqui no que tem por trás disso. Bom, China voltou ao mercado, né? Ou seja, a exportação está deixando de ser problema, né? Qual é o problema que persiste? É mercado interno? Ainda é fraca demanda? Ou é mais a questão de oferta, gente? Porque estamos agora entrando no período de entre-safra. Entre-safra tem duas situações. Primeiro, uma certa pressão de oferta na medida que os pastos começam a escassear, né? Isso até piora a situação. Depois, a situação inversa, né? Ou seja, pasto seco, menos gado pronto para abate, gado mais magro, são dois momentos. O momento atual é o pior, né? A grande variável desse ano de 2023 é realmente a oferta. Nós temos um aumento da produtividade média aqui na pecuária de corte brasileira, um aumento da oferta de animais terminados, um maior descarte de matrizes ao longo desse ano de 2023. E a exportação, em termos de volume, ela vai bem. Depois que a China voltou às compras aí de carne bovina brasileira, a exportação vai bem. O Brasil consegue vender bons volumes de carne bovina. A grande questão aí é que, basicamente, não o suficiente a ponto de enxugar o mercado interno. Tá? Então, há uma dificuldade com relação a isso. E, realmente, nós vamos ver o preço da arroba do boi gordo se recuperando, o preço do boi recuperando aí no mercado físico, nesse período em que a oferta realmente dá uma enxugada, esse período de transição da safra para entre safra, e, com isso, os preços do boi vão conviver com uma perspectiva de maior recuperação. Mas não dá para esperar altas explosivas do preço da arroba do boi gordo nesse ano. Realmente precisaria de um elemento adicional de demanda para justificar altas mais contundentes do preço do boi. E parece que nós não temos essas variáveis em 2023. Então, o mercado do boi vai se recuperar, mas não vamos viver altas explosivas como nós vimos em anos anteriores. Pelo contrário, pelo que você disse, aí não atingimos o fundo do poço ainda. Isso é uma informação que realmente preocupa, né? Dá para dizer qual é o fundo, não? Não chegar aí a 200 e poucos reais, não? Acho que não, né? Bom, para São Paulo não, mas R$ 200 já tem negociações até mesmo abaixo de R$ 200 no Pará, em Rondônia. Para você ter ideia, tem boi padrão China sendo negociado na região norte aí a 205, 210 a arroba. Então o mercado do boi, dependendo do estado em que você está situado, ela apresenta queda vertiginosa realmente. Aí, para São Paulo, eu diria que o fundo do poço vai ser aí entre R$ 235 e R$ 240 por arroba. O que acontece é que o mercado do boi vai caindo agora, mas vai caindo com menos intensidade. Ele não deve cair de uma maneira tão agressiva como foi no restante do mês de maio. Tá? Vai seguir pressionado,
mas o movimento, eu diria assim que o movimento mais agressivo de queda já passou. Agora nós vamos conviver com quedas um pouco menos agressivas, mas o frigorífico ainda está muito confortável em termos de estoque, em termos de escala, então ele segue ditando o ritmo aí do mercado. Realmente isso só vai mudar quando essa oferta dá uma enxugada, e isso vai permitir aí que os preços da arroba do boi gordo subam de uma maneira mais, se recuperem, de uma maneira comedida, mas ainda assim uma recuperação. Sim. Fernando, bom, não tem muito mais a acrescentar com relação ao boi, realmente a situação é de preocupação. Agora, tem preocupação em novos também em outros setores aqui da nossa produção de proteína, né? É a questão desses fatos isolados, por enquanto, aqui, mas que preocupam, da questão de gripe aviária, né? Em animais, em aves selvagens, por enquanto, mas os casos têm aumentado, né? Como é que está o cenário nesse momento e de que forma isso está impactando ou não, por exemplo, em preço? A gente tem visto aqui preços de ações dos grandes empresas que atuam nessa área de carne de frango, por exemplo, com as ações caindo, aparentemente já como reflexo da preocupação com essa situação, né? Como é que está a situação no momento, hein? Bom, parece tudo muito bem controlado aqui no Brasil. Nós precisamos sempre ponderar que o Brasil, nas questões de biosseguridade, ele sempre navega muito bem. Ele sempre vai muito bem nessas questões de sanidade animal, leva muito a sério os protocolos da OMSA. Por enquanto, nós temos apenas casos em aves selvagens, nada além disso. Nós não estamos vendo aí a doença avançando sobre granjas comerciais aqui no Brasil, o que é excelente, mantém o status sanitário brasileiro como livre de influenza aviária, tá? E não há percalços com relação a mercado. O que acontece, essa queda das ações dos frigoríficos, é algo compreensível diante de uma preocupação dos acionistas. Mas, de qualquer forma, no ponto de vista de mercado, tirando o mercado acionário, nós não vemos consequências. O preço do frango está até caindo, mas está caindo em função de um grande volume de oferta, da situação da carne bovina, que também vai apresentando queda no atacado, vai influenciando na formação de preço das proteínas concorrentes. Então, essa movimentação do mercado do frango, ela não está relacionada a esse movimento do mercado, essa questão da influenza. Por enquanto, são apenas casos isolados, realmente, e eu diria que ainda acho pouco provável que granjas comerciais aqui no Brasil sejam afetadas pela doença, dado o rígido controle que nós temos dentro dessas granjas. Então, é muito complicado imaginar que a influenza aviária atinja realmente granjas comerciais aqui no Brasil, diante de todos os protocolos sanitários vigentes aqui no país. Para finalizar, uma situação que me surpreendeu, de certa forma, essa semana, conversando com o pessoal da área da suinocultura, eu imaginava que a situação dos suínos tinha melhorado substancialmente, pelo menos em relação ao ano passado, com as exportações bombando, o preço da ração caindo, com essas quedas seguidas aqui nos preços da soja, do milho, do farelo de soja no mercado, mas parece que não é assim também, não está tão folgada a situação dos suínos, né? Pelo que eu soube. Exatamente isso. Preocupa ainda mais porque os preços da suinocultura apresentaram forte queda no decorrer dessa semana. Os preços da suinocultura recuaram no decorrer dessa semana. Lógico, a margem melhora em função da queda dos custos, em função de um milho mais acessível, como nós observamos nas últimas semanas. Isso ajuda nessa melhora da margem. Assim como as exportações seguem positivas, seguem com boa fluidez. Apesar da China reduzir os preços da carne suína no mercado internacional, outros destinos da carne suína brasileira estão expandindo em termos de preço. Então, o Brasil está conseguindo uma boa receita de exportação de carne suína, diferente do que acontece com a carne de frango e com a carne bovina, por exemplo. Os preços internacionais estão em queda. Então, mas assim mesmo, o setor convive com um momento perigoso aqui no mercado interno, diante dessa questão do aumento da oferta de carne bovina. O brasileiro tem como hábito de consumo a carne bovina. Ele só deixou de consumi-la porque ela ficou num patamar muito proibitivo. Agora, com a carne bovina voltando a ficar mais acessível, as proteínas substitutas vão perdendo espaço. Lógico, para uma população de maior renda, essa fatia da população brasileira que tem uma maior renda per capita, essa volta a consumir mais ativamente a carne bovina. E isso acaba interferindo na formação de preço das proteínas substitutas. Então,
realmente é um momento de apreensão para todo o setor carnes, diante dessa oferta adicional de carne bovina, vai gerando pressão sobre a carne de frango e sobre a carne suína também. Bem lembrado. É um fator de excesso de oferta interna de carne bovina tem mostrado, realmente, eu tenho visto aqui promoções no supermercado com os preços bem mais atraentes do que a gente viu há pouco tempo atrás, embora, claro, ainda restrita uma camada da população de maior renda, né? Mas, de qualquer forma, uma concorrência em relação às outras carnes, isso acaba afundando também a rentabilidade de outros setores que estavam indo bem até agora, em função de preços melhores, mais atraentes aqui para o consumidor médio, digamos assim. Muito bem, eu conversei com o Fernando Iglesias, ele é consultor especializado de safra de mercado, consultor especializado em pecuária, tanto pecuária bovina de corte, como também a suinocultura e a avicultura. Fernando, muitíssimo obrigado por mais uma entrevista, uma boa noite, bom final de semana, até uma próxima. Obrigado, hein? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui no AgroMais e até a próxima. Bom final de semana a todos. Obrigado. Muito bem, com essa entrevista eu vou ficando por aqui, devolvo a bola para Simone, lá em Brasília, que tem mais novidade para contar do nosso público de todo o Brasil. Simone, a bola com você, eu fico por aqui, um bom final de semana para você, hein? Tá certo, Silmar. Obrigada, boa noite para você, bom fim de semana e até segunda-feira, viu, Silmar? Segunda, obrigado. Vamos lá, querido.